Pessoal, bom, meu celular descarregou no final do vídeo anterior, mas eu não quis refazer toda a aula, até porque a gente já tinha certo conteúdo já naquele vídeo, tá certo? Então vamos lá. A gente viu aqui, deixa eu colocar um negócio aqui, isso. A gente tinha visto basicamente as diferenças entre perdas de carga, né? Perda de carga localizada e contínua. Então basicamente já ficou claro quais as diferenças entre elas. Tá? Então agora a gente vai começar a falar de fato da funcionalidade de cada uma dessas perdas de carga e principalmente como trabalhar as fórmulas, né, para a gente calcular a perda de carga. Lembrando que perda de carga, tanto a localizada quanto a contínua, são calculáveis e é o que a gente vai trabalhar nessa aula. Tá? Então, olha só, de modo geral, para a gente trabalhar com perda de carga contínua, a gente tem que utilizar essas variáveis. Vou explicar detalhadamente quando nós estivermos trabalhando nas fórmulas, mas basicamente as perdas de carga contínua, elas são variáveis em função do comprimento da tubulação, da vazão do sistema, que nós já estudamos vazão, então a parte de cálculo de vazão a gente não vai mais trabalhar, do diâmetro da tubulação, a velocidade de escoamento, e tem esse ponto aqui que é um ponto novo para a gente, que é o que a gente chama de rugosidade das paredes dos canos. A gente vai ver que dependendo da tubulação existe um valor que é diferente, né, dependendo do material da tubulação, mas chegando lá quando estivermos tratando de fato da fórmula de perda de carga contínua, veremos isso. Já para cálculo de perda de carga localizada, a gente vai precisar basicamente, né, determinar a velocidade de escoamento dentro do sistema. Falaremos sobre as peças de tubulação, que são fatores que influenciam diretamente essas perdas de carga, até porque as perdas de carga acontecem especificamente nas peças de tubulação, e também existe uma variável que influencia essas perdas de carga, que é a gravidade. A gente já sabe o valor de gravidade. Tá? Então, o valor de gravidade que nós trabalhamos até agora é o mesmo, 9,81. Então, basicamente, esses são os fatores, as variáveis que estão inseridas nas fórmulas tanto de perda de carga contínua quanto na perda de carga localizada. Bom, mas vamos lá. Aqui a gente já começa a falar de fato sobre as perdas de carga. Tá? Deixa eu tentar melhorar aqui agora. E falando de perda de carga, a gente vai começar falando sobre perda de carga localizada. Tá, pessoal? E o que é essa perda de carga localizada? Nós já vimos. Mas como trabalhar para efeito de cálculo com essas perdas de carga? Então, essa aqui é a fórmula de perda de carga localizada que eu quero que vocês anotem no caderno de vocês. E essa é a fórmula que nós vamos utilizar para determinar as perdas de carga de um sistema. Tá? Isso é uma perda de carga localizada. Então, como é que se calcula a perda de carga localizada? Pessoal, perda de carga ela é simbolizada como HF. Então, apareceu HF é perda de carga. E essa daqui, para especificar, é perda de carga localizada. Bom, como a gente calcula essas perdas de carga localizada? Então, basicamente, a fórmula é essa. Então, a perda de carga ela se dá em função do somatório de K. Esse K aqui refere-se às peças onde estarão ocorrendo essas perdas. E a gente vai ver que esses valores aqui eles são tabelados. Então, sempre eu vou dar os valores dessas peças para vocês, que é o que a gente chama de coeficiente de perda, que é esse K. Então, se eu tiver 15 peças, por exemplo, então vocês vão somar os valores de cada uma dessas peças e corresponderá a esse somatório de K. É muito simples. Tá? Então, o que a fórmula é o somatório de K, ou seja, o somatório das peças, vezes a velocidade ao quadrado, essa velocidade em metros por segundo, tá? Então é a velocidade de escoamento, dividido por 2 vezes a gravidade. O valor de gravidade você já sabe. Pessoal, essa aqui é a fórmula de perda de carga localizada. E a unidade de perda de carga localizada é MCA, metro em coluna de água. Tá? Então aqui só para a gente ver como ocorre essa perda de carga localizada. Então a água vem, encontra uma dessas peças aqui, com isso há essa tal de perda de carga localizada. Basicamente é isso. Então o que eu preciso? Eu preciso contabilizar as minhas peças, né? Que são essas peças aqui, T, cotovelo, registro, registro de gaveta, enfim, todas as peças de uma tubulação que estarão influenciando essas perdas de carga. Então, basicamente, essa é a fórmula que eu quero que vocês coloquem no caderno de vocês e entendam cada uma dessas unidades e como trabalhar elas, principalmente isso aqui. Isso aqui é o somatório das peças, dos valores das peças, tá certo? É muito simples, não tem trabalho não.
Então, como a gente já tinha visto, né, já tinha explicado, onde ocorre as perdas de carga localizada, então ocorre nas peças, ocorre aqui, enfim, qualquer conexão de um sistema de irrigação ocorre as perdas de carga localizada. Então, basicamente, se falando de perda de carga localizada, é somente isso. E agora a gente entra nas perdas de cargas contínuas. Pessoal, não se assustem com essa fórmula, tá? Embora ela seja um pouco grande, mas ela é relativamente simples de ser trabalhada. Essa aqui é a famosa fórmula de Haas-Williams, tá? É uma fórmula desenvolvida por esses dois caras, né, que tem o sobrenome Haas e Williams, e determinaram, né, com essa fórmula, eles determinaram as perdas de carga que acontecem ao longo de uma tubulação, ou seja, ao longo de um sistema. E como é que eu trabalho com essas fórmulas? Bom, aqui existem alguns valores que já são característicos da fórmula, como esse aqui e esse valorzinho bem aqui, tá? Esses valores aqui eles são estáticos, o resto é tudo variável. Ou seja, então perda de cargas contínuas, tá? Esse daqui é uma perda de carga contínua. Se dá por essa fórmula aqui, ó, 10, não é 10 mil não, 10,642 dividido pelo diâmetro da tubulação elevado a esse valor aqui, ó, 4,87 vezes a vazão dividido por esse coeficiente de rugosidade. Esse coeficiente de rugosidade aqui ele é um valor tabelado e ele se dá em função do material da tubulação, porque a gente vai ver que existe tubulação de ferro fundido, tubulação de PVC, né, de plástico, enfim, existe uma grande quantidade de tubulação. E para nossa área agrícola, geralmente a gente utiliza o PVC, que são valores que variam ali entre 120 a 140, tá? Mas isso daqui sempre eu vou dar na questão para vocês esse valor de C. A vazão, né? A vazão dada em metros cúbicos por segundo, que a gente já viu. E ainda como parte da fórmula, a gente tem o comprimento da tubulação, que é dado em metros. Então, vamos lá. Como se calcula HF contínua, 10,642 dividido pelo diâmetro elevado a 4,87. Esse valor aqui vezes a vazão dividido pelo coeficiente de rugosidade. Esse valor aqui, ó, esse valor, o resultado dele, a gente eleva a 1,852, isso daqui é da fórmula, tá, pessoal? Mas não se assustem com isso, vezes o comprimento da tubulação. Só isso, tá? Não tem segredo. Agora a gente precisa de prática para trabalhar com essa fórmula. Então essa aqui é a famosa fórmula de Haas-Williams. É com essa fórmula que eu determino as perdas de carga contínua. Aquele valor de... Deixa eu voltar aqui. Esse valor de C aqui que eu falei, que é o coeficiente de rugosidade, ele é um valor já tabelado, tá? E ele se dá em função do material da tubulação. Então, a gente sabe que existe tubulação de PVC, de ferro, de alumínio, tá? De aço galvanizado. Então, a depender do material que é utilizado nas tubulações, a gente vai variar aquele fator de rugosidade, que é o C da fórmula. Tá? Como a gente trabalha geralmente com PVC na nossa área, o valor vai variar ali entre 120 a 140. Vocês vão sempre perceber isso. Mas, para efeito de cálculo, de trabalho e resolução de exercícios e da prova, eu já darei esses valores para vocês, tá? Não se preocupem com isso, não. E aqui, ó, só para a gente ver alguns valores referentes ao coeficiente de rugosidade para o cálculo de Haas-Williams. Então, aqui ó, existem os valores dependendo, né, do tipo da tubulação, do tipo de tubo. Então, mas isso aqui eu vou passar para vocês terem como conhecimento a mais, tá certo? Bom, vamos lá. Então, perda de carga contínua, fazendo um resumo, diferentemente da localizada, a perda de carga contínua é aquela que acontece ao longo do sistema, tá? Então, ao longo, não é localizada, é ao longo do sistema. Então, essas aqui, ó, são as perdas de carga que acontecem ao longo do sistema, que a gente costuma chamar de perda de carga contínua, que a gente calcula por meio de Haas-Williams. Gente, é o seguinte, Haas-Williams, essa fórmula de Haas-Williams é a fórmula mais habitual, padrão que nós utilizamos na nossa área, mas existem várias fórmulas a depender do sistema para se calcular a perda de carga contínua, tá? Mas essa daqui é a principal que nós focaremos. Bom, vimos perda de carga contínua e vimos também perda de carga localizada. Mas, quando nós estivermos tratando de altura manométrica, nós vamos precisar de uma tal de perda de carga total do sistema. E ela é muito simples, ela já é entendível.
O que é essa perda de carga total do sistema? Se eu pedir, calcule a perda de carga total, o que eu quero? Eu quero a perda de carga localizada mais a perda de carga contínua, ou seja, perda de carga total é o somatório das perdas que acontecem no sistema, tá? Basicamente isso. Nesse sentido, eu mando esse exercíciozinho aqui para vocês. E os exercícios, eles serão baseados nesse formato aqui, ó. Então, são exercícios relativamente simples para vocês calcularem e não vai fugir isso a questão das provas, tá? Como eu tinha falado, pessoal, olha só, eu não vou deixar isso difícil. Eu vou deixar o mais simples possível essa disciplina. Então, eu não trabalharei muito com conversão de unidade. Na verdade, não trabalharei mais com conversão de unidade, exceto quando estivermos trabalhando com dimensionamento de bomba. E vocês vão ver isso mais lá na frente. Por enquanto, eu quero só que vocês treinem a funcionalidade das fórmulas. Então, dado esses valores aqui, eu quero que vocês calculem a perda de carga total do sistema. A gente viu que para calcular a perda de carga total, eu preciso calcular a perda de carga localizada e perda de carga contínua. Com esses dados aqui, a gente consegue fazer esse exercício. E com esse exercício aqui, ó, a gente finaliza essa parte de perda de carga. A partir de agora é só treino. Mandarei os exercícios para vocês e vocês fiquem à vontade para tirar dúvida comigo, tá? É interessante o seguinte, antes marcar comigo, professor, vamos conversar hoje à noite ou hoje à tarde a respeito que eu quero tirar as dúvidas, tá certo? Eu acho que é interessante porque eu tenho que preparar essas videoaulas aqui e é meio complicado, então a gente ter essa disponibilidade todo o tempo, mas se a gente marcar um horário específico a gente tira todas essas dúvidas, tá bom? Bom, gente, por enquanto é isso, né? Para não ficar muitos assuntos acumulados em uma única aula, eu vou separar assim. Hoje nós vimos perdas de carga. Próxima aula será sobre altura manométrica, que é relativamente simples e bem rápido. E depois terminaremos com dimensionamento de bomba, para depois chegarmos na parte de condutos livres, que é a parte básica, né, sobre os canais. Mas por enquanto é isso, treinem. Qualquer coisa, entrem em contato comigo, não deixem dúvidas ficarem na cabeça de vocês. É relativamente simples esse conteúdo. E uma outra coisa, no meu primeiro vídeo, eu queria até pedir desculpa para vocês a respeito de que eu fui perceber depois que eu mandei o vídeo pro Genilson, que ficou o choro do meu cachorro, era o meu cachorro que estava chorando querendo entrar, tá? Mas não atrapalhou nossa aula não. Bom, gente, até mais, espero que todos estejam e fiquem bem. Boa noite.